Vamos falar sobre números primos, um dos conceitos mais importantes da matemática. Primeiro vamos ver a definição. Um número natural maior do que 1 e que é apenas divisível por 1 e por si próprio é chamado de número primo. Nós podemos também, ao lado dos números primos, falar de números compostos. Os números compostos são aqueles que não são primos e são diferentes de 1 também. Alguns exemplos nós podemos citar de números primos, como o 2, o 3, 5 e 11. Aí nós temos 4 números primos. Por que eles são números primos? Vamos ver o 2. O 2 é divisível por 1 e por 2 somente. O 3 é divisível por 1 e por 3. O 5 é divisível somente por 1 e por 5. O 11, por sua vez, é divisível por 1 e por 11. Agora vamos ver alguns exemplos de números compostos. Por exemplo, o 4 é um número composto. O 8 é um número composto. E o 15 também é um outro número composto. Por que o 4 é composto? Porque ele é divisível por 1, por 4 e também por 2. O 8 é divisível por 1 e por 8 e também por 4 e por 2. O 15 é divisível por 1, por 15, por 3 e por 5. Bom, nós temos um resultado importante que Euclides, cerca de 300 anos antes de Cristo, já escreveu, e nessa época ele compilou toda a matemática existente em uma coleção que foi chamada Os Elementos. E nessa coleção nós temos o teorema fundamental da aritmética, que nos diz: todo número natural maior do que 1 ou é primo ou pode ser escrito de modo único, a menos da ordem dos fatores, como um produto de números primos. Vamos verificar, através de um exemplo, esse teorema. Vamos tomar o número 42. Nós podemos decompor o 42 como 6 vezes 7. Por sua vez, o 6 pode ser decomposto como 2 vezes 3, e ficando o 42 como 2 vezes 3 vezes 7. Nós podemos decompor também o 42 como 21 vezes 2. O 21 nós podemos escrever como 3 vezes 7 e multiplicado por 2 vão compor também o 42. Bom, aí nós temos um exemplo do teorema fundamental da aritmética, um exemplo numérico, né? E o 42, então, foi escrito como 2 vezes 3 vezes 7, como um produto de números primos. E a ordem, nós podemos observar que mesmo mudando a ordem, a decomposição é única. Nós podemos falar de números primos entre si. O que são números primos entre si? São dois números que têm como único divisor o 1. E, por exemplo, o 5 e o 2 são números primos entre si. O número, por exemplo, 3 e 8 também são primos entre si, porque o único divisor comum entre 3 e 8 é 1 e o único divisor comum entre 5 e 2 é 1. E podemos dizer também que 5 e 2
são primos, mas o número 3 é primo e o 8 não é primo. Então, para serem primos entre si, não há necessidade de ambos os termos serem primos. Bom, agora nós vamos fazer um processo criado por Eratóstenes, ou melhor, antes, nós queremos saber quantos números primos existem. Será que nós conseguimos? Euclides, no seu livro Nome da Coleção dos Elementos, já demonstrou que existem infinitos números primos. E Eratóstenes criou um processo que possibilita, esse processo é chamado crivo de Eratóstenes, que nos possibilita encontrar os números primos até um determinado número. Eratóstenes viveu por volta de 280 a 192 a.C. No que consiste, então, o crivo de Eratóstenes? Vamos fazer a sua aplicação. Consiste em tomar uma tabela. Para nós o número máximo considerado aí é 50. E nós vamos encontrar os números primos até 50. Bom, aí nessa tabela, eu sugiro que vocês tenham em mãos também uma tabela dessa. Nós vamos riscando os múltiplos de 2, sem riscar o 2. E vamos colocar aí uma outra tabelinha já sem os múltiplos de 2, para um efeito didático, para melhor visualização. Então, nessa segunda tabela, nós já tiramos os múltiplos de 2 sem tirar o 2. Depois, o próximo passo é retirar os múltiplos de 3 sem tirar o 3. E o próximo passo seria tirar os múltiplos de 4 sem tirar o 4. Mas, como nós já tiramos os múltiplos de 2, nós podemos observar que também tiramos os múltiplos de 4, porque